Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 5 de Efésios apresenta um dos chamados mais práticos e profundos para a conduta cristã, o convite para sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo utiliza a metáfora do andar para instruir os crentes a viverem em amor, luz e sabedoria, contrastando as obras infrutíferas das trevas com o fruto do Espírito. Esta introdução é fundamental para compreender a ética cristã no cotidiano, destacando o dever de aproveitar bem o tempo e de buscar a plenitude do Espírito Santo. O texto culmina em uma das passagens mais emblemáticas sobre os relacionamentos domésticos, onde o apóstolo utiliza a união entre Cristo e a Igreja como modelo supremo para o casamento, elevando os laços humanos a uma dimensão de sacrifício, respeito e santidade. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto, a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Efésios 5 do livro de Efésios da Bíblia. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. 2 E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. 3 Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. 4 Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. 5 Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 6 Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. 7 Portanto, não participem com eles dessas coisas. 8 Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. 9 Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. 10 E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. 11 Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, exponham-nas à luz. 12 Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. 13 Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. 14 Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. 15 Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16 Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 17 Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. 18 Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. 19 Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. 20 Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vivendo como filhos da luz. O capítulo 5 de Efésios continua os ensinamentos práticos iniciados no capítulo anterior. Paulo mostra como a nova vida em Cristo deve se manifestar,
no comportamento, nas palavras, na pureza moral, na sabedoria, na vida espiritual, nos relacionamentos familiares. O capítulo enfatiza que os cristãos são chamados para refletir o caráter de Deus vivendo em amor, santidade e submissão ao Senhor. Paulo também apresenta o casamento como uma representação espiritual do relacionamento entre Cristo e a Igreja. O tema central deste capítulo é: o cristão deve viver como filho da luz, refletindo o amor, a santidade e a sabedoria de Cristo em todas as áreas da vida. Primeiro, imitadores de Deus e vida em santidade, versículos 1 a 7. O que Paulo está ensinando? Paulo começa com uma ordem poderosa. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, versículo 1. O modelo da vida cristã é o próprio caráter de Deus revelado em Cristo. No versículo 2, Paulo mostra que o amor sacrificial de Jesus deve ser o padrão da vida cristã. Cristo entregou-se voluntariamente como oferta agradável a Deus. Nos versículos 3 a 5, Paulo condena práticas incompatíveis com a vida cristã: imoralidade sexual, impureza, cobiça, palavras obscenas, conversas impróprias. Ele alerta que essas práticas pertencem à velha natureza pecaminosa. No versículo 6, Paulo adverte contra enganos espirituais e falsas justificativas para o pecado. A lição espiritual principal. O cristão foi chamado para refletir o caráter santo de Deus através de uma vida pura e cheia de amor. Aplicações práticas. 1. O amor cristão deve ser sacrificial e verdadeiro. 2. A pureza moral faz parte da identidade espiritual do crente. 3. O cristão deve vigiar suas palavras e pensamentos. 4. O pecado nunca deve ser tratado como algo normal ou aceitável. Compreensão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus repetidamente chamava Israel à santidade. Levítico 19:2 declara: Sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. Os sacrifícios oferecidos a Deus também apontavam para a entrega perfeita de Cristo como aroma agradável diante do Pai. Segundo, vivendo como filhos da luz, versículos 8 a 14. O que Paulo está ensinando? Paulo lembra aos cristãos: outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, versículo 8. Isso significa uma transformação completa de identidade espiritual. Nos versículos 9 e 10, ele explica que o fruto da luz produz bondade, justiça, verdade. O cristão deve aprender a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Nos versículos 11 a 13, Paulo ensina que os cristãos não devem participar das obras das trevas, mas expô-las à luz. A luz simboliza a verdade e a presença de Deus revelando aquilo que está escondido. O versículo 14 traz um chamado espiritual ao despertar: desperta, ó tu que dormes. A lição espiritual principal. Quem pertence a Cristo deve abandonar as trevas e viver refletindo a luz espiritual de Deus. Aplicações práticas. 1. O cristão deve viver de forma transparente diante de Deus. 2. A verdade precisa prevalecer sobre o pecado oculto. 3. A presença de Cristo ilumina áreas que precisam de transformação. 4. A vida cristã exige vigilância espiritual constante. Compreensão no Antigo Testamento. A luz frequentemente simboliza a presença e a direção de Deus. O Salmo 119:105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isaías 60 também anuncia: levante-se e brilhe. Essas imagens encontram plenitude em Cristo, a verdadeira luz do mundo. Terceiro, sabedoria, Espírito Santo e vida de adoração, versículos 15 a 20. O que Paulo está ensinando? Nos versículos 15 e 16, Paulo orienta os cristãos a viverem com sabedoria, aproveitando bem o tempo porque os dias são maus. No versículo 17, ele ensina a buscar entendimento da vontade do Senhor. O versículo 18 faz um contraste importante: não se embriagar com vinho, ser cheio do Espírito Santo. A embriaguez representa descontrole carnal, o enchimento do Espírito produz domínio espiritual e comunhão com Deus. Nos versículos 19 e 20, Paulo mostra algumas marcas da vida cheia do Espírito: louvor, gratidão, adoração, comunhão espiritual. A lição espiritual principal. A vida guiada pelo Espírito produz sabedoria, equilíbrio e adoração sincera.
Aplicações práticas. 1. O cristão deve usar o tempo com sabedoria espiritual. 2. A busca pela vontade de Deus deve ser contínua. 3. O Espírito Santo deve controlar a vida do crente. 4. A gratidão fortalece a comunhão com Deus. Compreensão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus capacitava pessoas para cumprir sua vontade. Os Salmos revelam constantemente uma vida de louvor e adoração. Além disso, Provérbios frequentemente associa sabedoria ao temor do Senhor. Tudo isso aponta para a vida espiritual plena no Espírito Santo. Voltamos a ler. Mulheres e maridos. 21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 22. Mulheres. Sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30. Pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. O relacionamento entre marido, mulher, Cristo e a igreja. Versículos 21 a 33. O que Paulo está ensinando? Paulo começa no versículo 21 ensinando a submissão mútua entre os cristãos por temor a Cristo. Depois ele aplica esse princípio ao casamento. Nos versículos 22 a 24, Paulo fala sobre a submissão da esposa ao marido, comparando-a à submissão da igreja a Cristo. Nos versículos 25 a 30, ele direciona um ensino profundo aos maridos. Eles devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O modelo do marido não é domínio egoísta, mas amor sacrificial. No versículo 31, Paulo cita Gênesis, os dois se tornarão uma só carne. O versículo 32 revela o significado espiritual do casamento. Ele simboliza a união entre Cristo e sua igreja. A lição espiritual principal. O casamento cristão deve refletir amor, entrega, unidade e respeito, espelhando o relacionamento entre Cristo e a igreja. Aplicações práticas. 1. O amor no casamento deve ser sacrificial e cuidadoso. 2. O respeito mútuo fortalece a família. 3. Cristo deve ser o centro do relacionamento conjugal. 4. O casamento possui propósito espiritual além do aspecto humano. Compreensão no Antigo Testamento. O casamento foi instituído por Deus em Gênesis 2. Os profetas frequentemente comparavam a relação entre Deus e Israel a uma aliança matrimonial. Oséias, por exemplo, mostra o amor fiel de Deus por seu povo apesar da infidelidade humana. Essas imagens apontavam para Cristo e sua união eterna com a Igreja. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o cristão deve imitar Deus vivendo em amor e santidade. Segundo, os filhos de Deus devem abandonar as trevas e viver na luz. Terceiro, a vida cheia do Espírito produz sabedoria, adoração e gratidão. Quarto, o casamento cristão reflete espiritualmente a união entre Cristo e a Igreja. Reflexão espiritual final. Efésios 5 mostra que a vida cristã verdadeira transforma todas as áreas da existência humana. Paulo ensina que os filhos de Deus devem refletir o caráter do Pai através de amor, pureza, sabedoria e santidade. A luz de Cristo não apenas ilumina o caminho do cristão, mas também revela tudo aquilo que precisa ser abandonado.
O capítulo também destaca a importância da vida cheia do Espírito Santo, marcada por adoração, comunhão e discernimento espiritual. Além disso, Paulo apresenta o casamento como um reflexo profundo do relacionamento entre Cristo e sua Igreja. O amor sacrificial de Jesus se torna um modelo supremo para os relacionamentos humanos. Por fim, Efésios 5 lembra que o cristão não pertence mais às trevas, mas à luz de Deus. Por isso, deve viver diariamente de maneira digna da nova vida recebida em Cristo, refletindo ao mundo a graça, a verdade e o amor do Senhor. Vou te explicar o capítulo 5 de Efésios de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. É um dos textos mais práticos e desafiadores da Bíblia. Paulo sai da teoria e entra no dia a dia, falando sobre comportamento pessoal, ética e, finalmente, como deve ser o relacionamento dentro de casa. Primeira parte: o padrão de comportamento, imitação, versículos 1-7. Paulo começa com um conceito simples: filhos costumam imitar os pais. Imitadores de Deus, como somos filhos amados, nosso modelo de conduta deve ser o próprio Deus. O filtro do amor: se Cristo se entregou por nós, nossa vida deve ser uma oferta de amor. A lista do que deixar: Paulo é direto. Coisas como imoralidade, palavras baixas e ganância não combinam com quem é santo. Ele chega a dizer que a ganância é uma forma de idolatria, porque você coloca o dinheiro no lugar de Deus. Segunda parte: do escuro para a claridade, versículos 8-14. Paulo usa o contraste entre trevas e luz para explicar a conversão. Identidade versus ambiente. Ele não diz apenas que vocês estão na luz, mas que vocês são luz. O despertador. No verso 14, ele cita o que parece ser um hino da igreja primitiva: desperta, ó tu que dormes. É um chamado para sair da zumbi espiritual e viver com clareza. Terceira, sabedoria e a embriaguez do espírito, versículos 15-21. Gestão do tempo. Ele diz para aproveitar ao máximo cada oportunidade. Em tempos difíceis, o sábio não desperdiça a vida com bobagens. Vinho versus espírito. Paulo faz uma comparação inteligente. O vinho domina a pessoa de fora para dentro e leva à perda de controle, libertinagem. Já o Espírito Santo enche a pessoa e produz alegria, música, salmos e hinos, e gratidão. Sujeição mútua. Versículo 21. Este é o verso-chave para o que vem a seguir. Antes de falar de maridos e mulheres, ele diz que todos devem se sujeitar uns aos outros por respeito a Cristo. Quarta parte: o espelho do casamento, Cristo e a Igreja, versículos 22-33. Paulo usa o casamento para explicar algo muito maior. Para as mulheres, a sujeição aqui não é inferioridade, mas uma resposta à liderança espiritual do marido, assim como a Igreja responde a Cristo. Para os maridos, o comando para o homem é muito pesado: ame sua mulher como Cristo amou a Igreja. Como Cristo amou? Morrendo por ela. Paulo está dizendo que o marido deve ser o primeiro a se sacrificar, a cuidar e a promover o bem-estar da esposa. Uma só carne. O casamento é o laboratório onde o amor de Deus é demonstrado ao mundo. A ligação com o Antigo Testamento. Efésios 5 está profundamente enraizado nos conceitos e textos do Antigo Testamento. Primeira, aroma agradável. Versículo 2. Esta expressão vem diretamente do sistema de sacrifícios de Levítico. No Antigo Testamento, quando um sacrifício era queimado no altar, dizia-se que o cheiro era um aroma agradável a Deus. Paulo diz que o sacrifício de Jesus e a nossa vida de amor é o verdadeiro perfume que agrada a Deus. Segunda, o casamento original. Versículo 31. Paulo cita diretamente Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ele mostra que o plano de Deus para o casamento não mudou desde a criação do mundo. Terceira, idolatria e ganância. Versículo 5. A proibição da idolatria remete aos 10 mandamentos, Êxodo 20. Paulo expande o conceito. Não é só adorar estátuas, mas colocar qualquer desejo, como a ganância, acima de Deus. Quarta, a esposa de Deus. No Antigo Testamento, os profetas, como Oséias e Ezequiel, frequentemente descreviam o relacionamento de Deus com Israel como um casamento. Paulo usa essa mesma metáfora,
mas agora focando em Cristo e a Igreja. Quinta, luz e trevas. Este tema é central no Antigo Testamento, desde a criação, haja luz, até as profecias de Isaías 9:2, que dizia que o povo que caminhava em trevas veria uma grande luz. Resumo didático. Imagine que a vida cristã é como mudar de um porão escuro para uma sala iluminada. No porão, trevas, você tropeçava e falava besteira. Na sala, luz, você vê as coisas como elas são, cuida do seu tempo e vive com música no coração. Sobre o casamento, Paulo ensina que ele funciona como uma dança. Não é sobre quem manda mais, mas sobre como os dois se movem juntos para imitar o amor de Jesus. O marido protege e se sacrifica. A esposa confia e apoia. A mensagem de Paulo é: se você diz que é filho de Deus, sua vida deve cheirar como a de Jesus e brilhar como a luz, tanto na rua quanto dentro do seu quarto com seu cônjuge. Essa explicação sobre o casamento como um mistério de Cristo ajuda a ver o relacionamento de uma forma diferente? E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!